E eu quero começar partindo do pressuposto que eu percebi que muitos dos nossos ouvintes usou a palavra julgar ou julgamento em diversos momentos, né? Seja para, de alguma maneira, se posicionar contra, sinalizando, eu não estou aqui para julgar. Ou seja, para poder defendê-lo, dizendo, olha, vocês estão julgando. Isso não é coisa de cristão, não. Então eu quero aproveitar esse meu primeiro momento aqui para poder esclarecer algumas coisas sobre julgamento que me parece que os nossos irmãos e as nossas irmãs não possuem clareza a respeito do que a Bíblia diz sobre julgamento. Nós somos seres que possuem a capacidade de julgar de forma intrínseca ao que somos. Não existe a possibilidade de não julgarmos. Isso não existe. Até aquele que diz quem está julgando está errado, também está julgando. Então, por vezes eu vejo, né, as pessoas dizendo, olha, quem está julgando não é cristão, que se fosse cristão não estaria julgando. Isso também é uma forma de julgamento. Então, se eu não posso julgar porque ao fazer isso eu não sou cristão, quem julga, quem está julgando também não é cristão. Então não existe possibilidade de não julgar. Quando nós olhamos para a vida, as atitudes, os comportamentos alheios, nós estamos o tempo todo fazendo julgamentos. O tempo todo a gente está considerando algo como certo, ou como errado, ou a gente está elogiando, ou está criticando. Isso faz parte daquilo que somos. Então, o desafio não é se vamos julgar ou não, é se estamos fazendo isso da maneira correta. E é isso que Jesus condena. Jesus nunca condenou o julgamento, porque para anular o julgamento, nós teríamos que deixar de ser seres humanos. Porque nós somos assim. E isso exala daquilo. Deus nos fez para julgar. É verdade. A racionalidade é o mecanismo pelo qual o ser humano consegue construir ajuizamentos, juízos. Então, Cristo nunca veio para retirar da humanidade a capacidade que lhe é intrínseca de executar julgamentos. O que Cristo faz é corrigir uma tendência equivocada nossa de produzir julgamentos hipócritas, que é quando a minha boca condena, mas a vida pratica o que a boca condenou. E isso é que Cristo condena. Então, meu irmão e minha irmã, vocês que estão aí me ouvindo, parem de uma vez por todas de achar que o julgamento é algo que o cristianismo condena. O cristianismo não condena julgamento. Quando Jesus diz, né, não julgueis para não ser julgados, é justamente nessa condição de que se você abre a boca para poder renunciar à aprovação a um certo comportamento, você também precisa estar preparado para que quando alguém avalie o teu comportamento, você também seja rejeitado, você também seja alvo de crítica. É uma tomada de consciência. Agora, se nós formos acreditar que a fé cristã anula julgamento, a gente vai ter problema com algumas partes da Bíblia, dentre as quais eu venho trazer uma aqui para você. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 12 e 13. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Não cabe a mim julgar os de fora, ou seja, os ímpios. Por quê? Porque se eu julgasse quem está fora, e isso revela em mim o desejo de querer esperar a vida de quem está morto. E eu não posso esperar a vida de quem está morto. Quem está morto vai produzir morte. Então Paulo está dizendo, não cabe a mim julgar os de fora. Agora olha o que Paulo diz, pastor Dário. Mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Quem é esses que estão dentro? É gente que se diz pastor, é gente que se diz crente, é gente que se diz pregador, é aqueles que se dizem irmãos. O apóstolo Paulo diz, certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Então é nosso papel julgar. Então essa ideia infantil que nós criamos de que, eu não posso julgar, não estou aqui para julgar. Não, você tem que julgar sim. É teu dever julgar, mas não julgar de forma hipócrita. Se você faz o que está querendo condenar, então não julgue, porque na mesma medida em que você está julgando, você vai ser julgado. Agora olha o que o apóstolo Paulo diz mais. Deus julgará os de fora. Ou seja, o mal que o ímpio está provocando, promovendo, deixa que Deus vai resolver. Agora, olha que interessante, pastor Dário. Olha como é que o versículo 13 termina. Portanto,
eliminem o mal do meio de vocês. Olha aí. Sabe o que eu Forte, hein? percebo? É que às vezes a gente se veste essa capa de espiritualidade. Eu não vou julgar. Isso é só uma tentativa de esconder a sua omissão. Você que não quer assumir esse lugar de apontar onde está o mal, a fim de que ele seja eliminado do meio do corpo de Cristo. E é por causa disso que a gente está fazendo manutenção de falsos profetas, de pessoas mal intencionadas nos nossos púlpitos. Porque a gente vai terceirizando para Deus algo que a própria Bíblia diz: vocês precisam julgar e vocês precisam eliminar o mal do meio de vocês. Então não dá para fazer isso sem julgamento. Agora a gente precisa julgar segundo o quê? A reta justiça, segundo as Escrituras. Não é segundo os nossos achismos. Existem 2 tipos de julgamento errado na Bíblia: o julgamento hipócrita e o julgamento de acordo com as suas preferências pessoais. Que é aquele indivíduo que acha que o fato dele não gostar de algo dá a ele o direito de criticar quem gosta. Então, sei lá, a pessoa não gosta de ir pra praia. Aí ele cria uma regra dentro da cabeça dele de que ir pra praia é pecado. E aí ele começa a julgar os outros a partir de uma regra criada pela sua invencionice humana. Esses 2 julgamentos estão equivocados. Agora, se o julgamento estiver alicerçado nas Escrituras e ele parte de alguém que também tem um desejo genuíno de cumprir o que está escrito, esse julgamento deve ser feito, sem o qual nós vamos fazer a manutenção do mal no meio da congregação. Porque, como dizia Bonhoeffer, grande teólogo alemão, o grande problema do mal não é apenas a existência dos homens maus, mas é o silenciamento dos homens bons. Então os homens bons estão com esse discurso de que não vou julgar, e isso está fazendo com que o mal se perpetue no nosso meio. Tendo dito isso, querendo aqui de alguma forma estabelecer um julgamento sobre esse caso, o que eu percebo é que o Kleber Lucas tem se tornado, pastor, eu não quero aqui fazer uma inferência sobre motivações, porque como dizia a filósofa brasileira Dona Lindaura, minha avó, não é? E também a minha mãe, terra de homem, ou melhor, coração de homem é terra que ninguém pisa. Então eu não vou aqui estabelecer julgamentos sobre as intenções do Kleber Lucas, mas eu vou fazer aqui julgamentos em relação às atitudes que não são de hoje, né, pastor Dário? Elas estão sistematicamente sendo praticadas. É verdade. E quando nós olhamos de uma maneira mais macro a situação, a conclusão que a gente chega é que o Kleber Lucas, infelizmente, tem deixado de ser uma referência e tem se tornado aquilo que eu chamo de figura indiscernível no corpo de Cristo. É difícil discernir quem é o Kleber Lucas hoje. É verdade. Ele é referência? Ou ele é um herege? Ou ele é alguém que a gente rejeita? Ou é alguém que a gente continua ouvindo? Ele se tornou uma pessoa confusa. É uma boa palavra também. Se tornou uma pessoa confusa. E quando o indivíduo constrói um testemunho confuso, isso já é um sintoma de que a escritura não está sendo vivida, porque Deus não é Deus de confusão. Ele está se tornando uma pessoa confusa por alguns motivos, e eu quero apresentar aqui pelo menos 3. Primeiro, o Kleber Lucas claramente tem demonstrado ter uma vida que está o tempo todo querendo compatibilizar o que a Bíblia chama de incompatível. Quando nós olhamos certas tomadas de decisão, certos discursos, o que se nota é uma tentativa de querer tornar compatível, tornar amigável o que a Bíblia trata como inimizade. Vou ler o texto. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mais claro do que isso, meu irmão, nem a lente do meu óculos. Nem a lente do meu óculos para ser tão translúcida. O texto é muito claro. Qualquer um que quer estabelecer relação de amizade com o mundo, ele não vai se tornar, ele já se tornou inimigo de Deus. Miqueias, mas você está sendo radical. Não sou eu que estou sendo radical. Eu estou lendo o texto. A não ser que você rejeite o texto. E é direito seu. Mas se eu quero levar esse texto em consideração, eu preciso assumir que no meu testemunho,
Se eu estou sendo percebido como amigo do mundo, isso já é um sintoma de que eu estou desenvolvendo inimizade contra Deus. Segundo ponto, que faz com que o Kleber Lucas seja uma figura indiscernível, que não dá para saber adequadamente quem ele se tornou, é a existência de uma ambiguidade entre aquilo que se canta, ou aquilo que sempre se cantou, com aquilo que vive. Olha só, olha o que eu separei aqui. Na canção Nova Criatura, ele diz que aquele que está em Cristo já morreu para o mundo. Mas na vida, ele demonstra que talvez ele não esteja tão morto assim, não. Na canção Purifica-me, ele declara que quer ser limpo. Mas na vida, ele aparece produzindo entretenimento para quem vive na sujeira. Porque a cena é justamente essa. É um bar, é um boteco, é um ambiente, gente. Vamos ser sinceros. É um ambiente de pecado. É um ambiente de pecado, é um ambiente de santidade. Quero que você defenda aqui que é um ambiente de santidade. Não é. É um ambiente de pecado. É um ambiente de excessos. É um ambiente onde muitas vezes lascíveis são praticadas. Nesse ambiente, há alguém que sempre cantou Purifica-me, tem a oportunidade de cantar algo e na hora de cantar, escolhe cantar algo que esteja a serviço, não da mensagem que ele sempre pregou, mas a serviço do entretenimento de quem vive na sujeira. Ora, existe uma compatibilidade maior do que essa? De forma alguma. Então, como eu posso sustentar coerência se na boca eu canto que quero ser separado, mas na vida eu produzo entretenimento para quem vive misturado? Não faz sentido. Não faz sentido. E por fim, ele tem se tornado uma pessoa confusa, uma figura indiscernível, porque ele manifesta nas suas atitudes ser um exemplo que não pode ser reproduzido. Vou fazer uma pergunta honesta. Se todos os crentes decidissem se comportar como ele se comporta, a igreja estaria mais santa ou mais profana? Essa é a pergunta. Porque às vezes a gente está analisando no nível individual, né? Ah, ele é uma pessoa, ele vai prestar conta com Deus, né? Esse raciocínio, pastor, inclusive, ele é dado por um filósofo alemão do século XVIII chamado Immanuel Kant. Ele diz assim, aqui traduzindo em termos bem populares, tá? É claro que ele usa um vocabulário extremamente mais enriquecido do que esse. Mas só para o nosso ouvinte entender, para todos nós aqui construirmos uma reflexão juntos. Ele dizia, se você tem dúvida de que a tua atitude é algo bom ou ruim, pense, se toda a humanidade praticasse isso, a humanidade estaria melhor ou pior? Porque isso é uma forma de você conseguir perceber que se todo mundo agisse como você, diante dessa atitude que você quer tomar, se a resposta for, olha, a humanidade seria péssima, então talvez não seja uma boa atitude você tomar essa decisão. Agora, se você diz, não, a humanidade seria um lugar melhor, se todo mundo agisse como eu, então vai lá, pratique. Trazendo essa reflexão kantiana para a questão aqui do Kleber Lucas, eu faço essa pergunta. Se todo mundo seguisse o exemplo do Kleber Lucas, a igreja estaria mais santa? Seríamos mais crentes? Seríamos mais fervorosos? Ou será que a situação estaria mais precária do que está hoje? Paulo é muito direto em Romanos 14:13. Não devemos colocar pedra de tropeço diante do irmão mais fraco. E o irmão mais fraco, quando olha isso, ele não sabe se ele imita, se ele rejeita, se ele aprova, se ele condena. É alguém que quer sair dos ambientes onde ele está produzindo divertimento. Então ele é uma incógnita. E se eu pudesse terminar aqui com uma palavra para o nosso ouvinte, Deus não te chamou para ser incógnita, Deus não te chamou para ser um confuso, Deus não te chamou para ser uma figura indiscernível, Deus te chamou para ser sal e luz. Sal é esse elemento do Oriente Médio próximo que funcionava como conservante contra a corrupção, e a luz, esse fenômeno visual que dissipa as trevas. Deus te chamou para ser sal e luz. Então, se eu não consigo perceber essas duas imagens numa atitude, então ela denuncia que esse indivíduo não está sendo aquilo que a Bíblia esperava que ele fosse. Essa atitude me parece ser muito mais celebrada por gente que está fora, porque está percebendo que é possível, talvez, flertar com a ideia de ser crente não mudando de vida, do que com aqueles que sempre foram edificados pelas canções desse cantor. A minha oração é que haja arrependimento,
para que ele não tenha essa história que a gente falou desde o início da nossa enquete. A história de alguém que começou muito bem e terminou muito mal.